Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. É o programa Apocalipse na Veia e hoje nós vamos ter uma meditação poderosa da palavra de Deus nos Salmos primeiro. Eu gostaria que você compartilhasse essa live. Deus tem uma palavra de cura, de milagre essa manhã para o teu coração. E eu creio que muitas pessoas precisam ouvir o que nós vamos ministrar aqui nessa manhã. Então compartilhe essa live. Irmã Davanete da Silva, irmão Rômulo, irmã Viviane, irmã Tânia. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre os Salmos primeiro. E infelizmente nos ensinaram muita coisa errada sobre os Salmos primeiro. Muita coisa errada. Então essa meditação de hoje eu creio que vai trazer cura para muitas almas, porque estão muitas das vezes sofrendo dentro de um sistema religioso, querem voltar para Cristo. Nosso querido irmão Célio, lá de Campo Grande, grande amigo, grande pastor, tem orado também na internet, aí Deus tem operado maravilhas. Irmã Ana, irmã Elisângela, nós aprendemos muita coisa errada sobre os Salmos primeiro. Então, irmã Ivone, de Portugal, Deus abençoe. Irmã Cristina, Deus abençoe. Então nós vamos meditar sobre os Salmos primeiro hoje, e esse salmo ele traz muitas revelações profundas ao nosso coração. Então eu estava hoje na oração na igreja, Deus ministrou essa palavra ao meu coração, irmão Fábio, irmã Roseli, e eu quero que você compartilhe. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão... Irmão Fábio é lá do Mato Grosso, Pantanal, glória a Deus. Irmã Thelma, muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas estão sem igreja, muitas pessoas estão sem pastor. Por quê? Porque estão feridas com a religião. Irmã Leila, irmã Fernanda, irmã Adriana, irmã Elizabeth, nós vamos estar orando, irmão Robson. Muitas pessoas, irmão Edson aí de Pernambuco, glória a Deus. Nós vamos estar aí em Fortaleza no mês de agosto, dia 11. Queridos, muitas pessoas estão feridos, machucadas, não conseguem voltar, para Jesus, voltar para Cristo, Nosso querido irmão Fernanda lá de Guarujá. Por que as pessoas não conseguem voltar para Cristo? Muitas das vezes porque foram feridas pela religião e porque aprenderam errado. Então preste atenção no Salmo primeiro. Vamos lá. O que nós aprendemos errado no Salmo primeiro? O Salmo primeiro diz assim, existe algumas verdades aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'águas, a qual dá o seu fruto, que na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios, olha só, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vamos lá. O que nos ensinaram no Salmo primeiro, meus irmãos? O que nos ensinaram no Salmo primeiro?
nos ensinaram a nos afastar das pessoas. Olha só, o que nos ensinaram no Salmo 1? Nos ensinaram a se afastar das pessoas. Então, antigamente se ensinava os novos convertidos dizendo: olha, você agora é crente, então você não pode mais andar com os velhos amigos, você tem que se afastar deles, não se assente na roda dos escarnecedores. Você não pode se deter no caminho dos pecadores. Então, se um pecador vier na tua direção, né? E isso acontece até o dia de hoje, o irmão está lá na igreja glorificando a Deus, daí ele cai na fé, passa na rua, tem crente que nem sauda ele com a paz do Senhor. Por quê? Porque o irmão agora é pecador, então eu não posso mais cumprimentar ele com a paz do Senhor. E a Bíblia diz então para nós não se assentar na roda do escarnecedor, não se deter no caminho do pecador e não dar ouvido ao conselho do ímpio. Então o que ensinaram para nós? Ensinaram que nós devemos nos afastar das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão no pecado e nós não podemos conviver com elas, não podemos abraçar elas, não podemos amar elas, não podemos. Por quê? Porque elas estão no pecado, porque elas estão no escárnio e porque elas são ímpias. Olha só como ensinaram a gente errado. Então, porque as pessoas estão no pecado, me voltar a ela, amar ela, eu não posso abraçar ela. Por quê? Porque a pessoa está no pecado. A pessoa, ela caiu da graça ou ela não aceitou Jesus ainda. Então eles nos ensinaram a ser ou excluir as pessoas, ensinaram a gente a se afastar das pessoas, ensinaram a gente a não amar as pessoas por causa da religião, meu irmão. Baseado no Salmo 1. Agora, o nosso maior modelo é Cristo. E eu pergunto para vocês aqui nessa manhã: Jesus cumpriu o Salmo 1? Você já fez essa pergunta? Jesus cumpriu o Salmo 1? Porque Jesus, veja que Lucas 24:44, quem disse foi Jesus. Jesus disse assim: era necessário que se cumprisse em mim tudo que estava escrito nas leis de Moisés, nos salmos e nos profetas. Jesus cumpriu o Salmo 1? Jesus não se assentou nas rodas dos escarnecedores, não se deteve no caminho do pecador e não deu conselho, não ouviu o conselho do ímpio. Você já parou para fazer essa pergunta? Se Jesus cumpriu? E agora eu vou ler um texto aqui tremendo de Lucas capítulo 7, olha que coisa tremenda. Vamos ver se Jesus cumpriu o Salmo 1, que ele cumpriu a Bíblia. Vamos ver se Jesus cumpriu o Salmo 1. Salmos capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 33 e 34. Quem disse isso foi Jesus. Olha o que Jesus disse. Porque veio João Batista, não comia pão nem bebia vinho e dizia: tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: eis aí um homem comilão, beberrão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E aí, Jesus cumpriu o Salmo 1? Jesus diz aqui: João Batista vinha, não comia e não bebia. E vocês diziam: João tinha demônio. Agora veio o Filho do Homem, come e bebe, e vocês dizem: eis aí um comilão, um beberrão de vinho, ainda dizem amigo de pecadores e de publicanos. Irmã Luzilene lá do Piauí. Olha o que acontece. Jesus cumpriu o Salmo 1? Se ele era conhecido como um comilão, como um bebedor de vinho, como amigo de pecadores. Agora veja o destaque aqui: Jesus era amigo de publicanos, que era o povo mais odiado da época pelos judeus. Por quê? Eles eram aqueles que cobravam impostos. Então o que acontece? Jesus era amigo de pecador, publicano, conhecido como comilão e beberrão. E eu pergunto para você: Jesus cumpriu o Salmo 1?
se ele se assentava para comer com pecador, para beber com pecador, para conversar com pecadores, se ele era amigo das pessoas que o povo mais odiava, que era publicano. Jesus era amigo de publicanos e de pecadores. Jesus era, meu irmão, ele cumpriu o Salmo 1, ele cumpriu. Então veja bem, eu tenho que entender quem é o ímpio, quem é o pecador. Eu tenho que entender, olha só, quem é o escarnecedor. Hoje você vai aprender quem é o ímpio do Salmo 1, quem é o pecador e quem é o escarnecedor. E nós vamos ver que Jesus cumpriu o Salmo 1. Então vamos lá. Olhando de grosso modo, Jesus não cumpriu. Porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus andava era atrás das multidões que era odiada pelo sistema religioso. Jesus corria atrás daqueles, ele diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus cumpriu o Salmo 1, mas eu tenho que entender quem era o ímpio no dia de Jesus, quem era o pecador e quem era o escarnecedor. Não eram os pecadores que necessitavam de salvação, mas eram aqueles que diziam que tinham salvação, mas eram ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, quando nós olhamos, né, o nosso irmão Helder está dizendo, até onde que você está falando salva alguém? Fale do amor de Deus, mas é isso que nós vamos chegar, irmão Helder. Eu quero que as pessoas entendam a graça, o amor de Deus, a salvação oferecida por Deus, que está fora do sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso mandou a gente se afastar das pessoas e não amar e abraçar as pessoas. O sistema religioso mandou as pessoas se excluir da sociedade. Sendo que Jesus diz, vocês são sal, vocês são que temperam o mundo, vocês são a luz do mundo, nós temos que andar no meio das trevas. Mas o que o sistema religioso fez? Engessou as pessoas. Fez com que as pessoas se afastassem de quem não devia se afastar. Então, olhe o que acontece aqui. Quem é os ímpios nos dias de Jesus? Primeiro, que a palavra ímpio, a Bíblia diz, não dê ouvido ao conselho do ímpio. O ímpio é aquele que não tem piedade. O ímpio é aquele que não tem misericórdia. Meu irmão, você sabe aonde mais existe ímpio? No mundo existe ímpio, existe pessoas que não têm misericórdia, pessoas que não têm compaixão. Mas existe ímpio dentro do sistema religioso? Existe, meu irmão. Dentro do sistema religioso existe mais ímpios do que muitas das vezes no mundo. Por quê? Porque aonde era para ter misericórdia, não tem misericórdia. Aonde que era para ter piedade, não tem piedade. Aonde que era para ter compaixão, não tem compaixão, tem ódio. Então veja que o ímpio nos dias de Jesus, meu irmão, você sabe onde estavam os ímpios nos dias de Jesus? Eram os fariseus. Eram aqueles que se diziam donos da verdade, donos da religião. Eles eram os ímpios nos dias de Jesus. Aqueles que não tinham piedade. Olha o que Jesus disse em Mateus 23 sobre os ímpios. Olha o que Jesus disse. 23, verso 4. Olha só. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha que coisa tremenda.
pois trazem largos filactérios, que era um pedaço da lei que eles carregavam aqui, ó, no braço, pedaços da lei. Então eles traziam largos filactérios, olha só, largos filactérios, e alargam a franja das suas testas, e amam, olha onde está o ímpio, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. O ímpio é aquele que quer ser visto e não quer ter misericórdia de ninguém. O ímpio é aquele que quer mostrar que é, mas não é. É aquele que faz para que os outros vejam, para esconder quem verdadeiramente ele é. Agora, o que é mais forte aqui é o verso 13, porque Jesus diz um ai a essa liderança, a esse sistema, e diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixar entrar os que estão entrando. Então, olha o que Jesus disse: ai de vós, fariseus, escribas, porque vocês estão fechando a porta do reino dos céus para quem quer entrar, e nem vocês entram, e não deixam aqueles que querem vir para cá entrar. Por quê? Porque vocês são ímpios. Meu irmão, talvez você vai ficar assustado com o que eu vou falar, mas quanta impiedade nós já cometemos como cristãos, principalmente como novo convertido. Quantas pessoas que nós afastamos de Deus em vez de trazer elas para perto de Deus por causa da nossa impiedade, e por sermos fariseus, por queremos praticar uma regra que Cristo não veio trazer sobre a terra, porque a religião nos ensinou errado. Quantas pessoas que estão no mundo porque assistiram televisão, seus pastores disciplinaram elas porque compraram televisão. E hoje você chega na casa dos mesmos pastores, tem televisão até no banheiro. Quantos jovens foram lançados no mundo, meu irmão, porque brincavam de bolinha de gude na rua e de futebol. E os pais espancavam em casa porque aprenderam assim com a liderança ímpia. Fala para voltar para a igreja. E outra, ele só consegue ver um Deus radical, um Deus que pune, um Deus que manda para o inferno, e não consegue ver graça de Deus, porque essa geração que foi para o mundo por causa de futebol, por causa de bolinha de gude, por causa de soltar uma pipa na rua, essa geração, meu irmão, eles aprenderam sobre um Deus que pune, um Deus que vinga, um Deus que lança no inferno, e não conseguem enxergar a cruz, não conseguem enxergar o amor. Você sabe aonde estão os ímpios? Os ímpios estão dentro do sistema religioso, que o irmão peca, o irmão cai, em vez de estender a mão, exclui da igreja. A disciplina, a palavra disciplina vem de discipulado. Se a pessoa pede para ser disciplinada, é uma questão dela e Deus. Agora, meu irmão, tem muitas pessoas que foram excluídas da igreja porque caíram. Excluídas da igreja porque não tiveram misericórdia dela. Aí o camarada tá lá. Eu vou falar hoje, meu irmão. Camarada tem dízimo alto, a família é elite dentro da igreja, pode pecar, fazer o que quer, ninguém faz nada, esconde o pecado. Agora vai o irmãozinho simples e peca. Disciplina ele e mostra para todo mundo que o irmãozinho pecou. Expõe o pequeno. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está ficando louco? Não, não estou ficando louco, essa é a realidade do Salmo 1. Não podemos dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Sabe por que tem um monte de gente fora da igreja? Porque deu ouvido a conselho de ímpio, que acha que é impuro, que acha que não tem mais misericórdia, que não tem mais como voltar para Cristo, e estão dominadas por conselhos ímpios, que são setas na mente que não conseguem voltar. Quantas pessoas, meu irmão, que desceram ao inferno por causa da impiedade de líderes? Quantos obreiros que foram jogados, fizeram dele igual um sanguessuga, sugaram a alma de obreiros e descartaram igual um lixo quando ele errou e falhou. Por quê? Porque ele não faz mais parte do sistema.
Ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, agora ele não pode mais. Então, por ele não poder mais, aí se aplica sobre ele, não é misericórdia, se aplica sobre ele a impiedade, meu irmão. Sem misericórdia, sem compaixão. Então, isso que eram os ímpios nos dias de Jesus, os ímpios era aquele que colocavam fardos pesados no povo para carregar e eles não carregavam o fardo. Os ímpios nos dias de Jesus eram aqueles que queriam mostrar coisas que não eram, queriam fazer coisas que não faziam. Então eles forjavam uma roupagem de religião, sentavam nos primeiros lugares da sinagoga, davam esmola para todo mundo ver, mas eles não praticavam misericórdia com ninguém. Meu irmão, isso é muito sério. Eu tenho uma história trágica, né? Não vou dizer família, eu considero eles como primo e tio. Meu tio se converteu na Assembleia de Deus. E quando ele se converteu, olha o que o discipulador fez com ele, um ímpio fez com ele. Meu tio tinha 5 filhos, homem e uma mulher. O discipulador chegou para eles: olha, você tem um monte de crianças, então para você disciplinar as crianças, quando elas aprontar, não bata na hora. Não bate na hora e não corrija na hora. Você vai entrar, vai saber a coisa errada que seu filho fez, e amanhã, no outro dia, você pega e corrige. Meu irmão, você pode analisar o que acontecia na mente dos meus primos? Por quê? Porque eles aprontavam, era melhor corrigir na hora. Era melhor pegar e bater na hora ou corrigir na hora. Mas sabe o que meu tio fazia? Ele esperava o outro dia. Quando chegava o outro dia, perto das 6 horas da tarde, que era o horário que meu tio chegava, meu irmão, eles ficavam em tormento. A vontade era de sair correndo. Eles falavam, a vontade era de sair correndo. Por quê? Eles esperaram quase 24 horas para apanhar, meu irmão. Então a tortura era mais psicológica do que simplesmente ser corrigido na hora que aprender. E sabe com quem ele aprendeu isso? Meu tio aprendeu isso? Meu tio aprendeu isso, meu irmão. Foi com um discipulador da igreja, que ensinou ele a disciplinar os filhos dele dessa forma. Então, onde é que tem ímpio? Quem é que tem o conselho do ímpio? Toda vez que você chegar perto de alguém e essa pessoa quiser fechar o reino de Deus para quem quer entrar, é um ímpio. Todas as vezes que a pessoa quer condenar alguém por causa da sua falha, é um ímpio. Porque não cabe a ninguém julgar quem vai ser salvo ou não. Muitas das vezes nós estamos agindo por impiedade por causa da nossa mente religiosa que quer jogar todo mundo fora. Todo mundo quer colocar todo mundo para fora em vez de colocar todo mundo para dentro. Jesus não veio excluir ninguém. Jesus veio agregar. Jesus veio incluir as almas. Jesus veio trazer para perto as almas. Jesus veio manifestar o amor de Deus no coração das almas. E o que nós aprendemos? Aprendemos a nos afastar. Aprendemos a excluir, aprendemos a desprezar aquele que caiu. Jesus ensinou a lição dos 70 vezes 7. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, Senhor? 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7. É um número infinito. Não importa quantas vezes teu irmão pecar, eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que abraçá-lo, eu tenho que amá-lo, porque é assim que é a regra do reino de Deus. Nós estamos vivendo num momento de uma pós-modernidade que nós estamos vendo muita impiedade se manifestar, muita crueldade se manifestar. E o que mais me dói, meu irmão, é ver que muitas pessoas que têm dinheiro no sistema religioso atual não se toca no pecado dela. Não se fala nada, a pessoa pode fazer o que for, a liderança não corrige. Aí o pequeno vai lá e peca, porque não tem poder financeiro, não tem como ajudar, eles disciplinam.
eles excluem, eles expõem o pecado. E isso, meu irmão, é terrível. Quantos pastores que estão caindo por aí, os pastor presidente coloca debaixo do braço, muda ele de campo, deixou um estrago no lugar, o pastor muda ele de campo. E o que acontece? Não se faz nada. Daí o membro vai lá e peca, eles excluem o membro. Disciplina o membro. Não usa de misericórdia com o membro. Então o que está acontecendo, meu irmão? Eu tenho que entender quem é o ímpio nos dias de Jesus. O ímpio é aquele que não tem misericórdia. E eu acho interessante, meu irmão. Olha só, os discípulos sendo ímpio. Pastor Joel Almeida, meu grande amigo, pregou ontem na nossa sede, foi tremendo. Olha o que acontece. Olha o que acontece, o ímpio. O ímpio. Olha aí, tem uma irmã dizendo algo muito sério aqui, ó. Eu mesmo me afastei da igreja porque o Deus que me foi apresentado é um Deus punitivo, justiceiro, vingativo. Passei muito tempo afastado. Olha que coisa tremenda. Passei muito tempo afastado do verdadeiro Deus do amor. Então, quando você olha, quanto tempo perdi por causa da religiosidade? Quanto tempo se perde por causa da religiosidade? Olha só, oh, meu Deus. Eu acho tremendo Lucas capítulo 9. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Lucas capítulo 9, versículo 51. Os samaritanos não receberam o evangelho. Então olha o que a Bíblia diz. Os discípulos sendo ímpios. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Esse aqui é Jesus. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles entraram, olha só, e indo eles entraram numa aldeia de samaritano para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Olha que coisa tremenda. Jesus pediu hospedagem numa aldeia de samaritano e não recebeu hospedagem porque estava indo para Jerusalém. Aí os discípulos chegaram e disseram: Senhor, o Senhor quer que nós oramos para descer fogo do céu como Elias fez? Aí olha o que Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois, de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas o quê? As almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra cidade. E olha que coisa tremenda. Passado algum momento em outra aldeia, Jesus chama os discípulos e vai contar, sabe o quê? Ele vai contar a parábola do bom samaritano. E sabe por que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano no capítulo 10? Por quê? Porque no capítulo 9 não houve misericórdia sobre os samaritanos. E olha que coisa tremenda, meu irmão. No capítulo 9, os samaritanos não quiseram receber Jesus. E no capítulo de número 10, Jesus ensina uma parábola dizendo: passou o homem descia de Jerusalém para Jericó, roubaram ele, maltrataram ele, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém socorreu. Quem é que foi ajudar aquele homem que estava ferido? Foi o bom samaritano. Quando Jesus ensina a parábola do bom samaritano, ele está indo contra a impiedade do fariseu, do sacerdote, do levita. E ele está dizendo o quê? Foi o bom samaritano. Os samaritanos não receberam Jesus no capítulo 9. Os discípulos Tiago aqui pede, e André pede para vir fogo do céu e consumir aquela aldeia.
Jesus disse, eu vim salvar as almas dos homens. Capítulo 10, Jesus ensina que quem socorreu o viajante, o bom samaritano, foi o quê? Um samaritano, que estendeu a mão e teve misericórdia daquele que estava ferido. Jesus estava dizendo, o sistema religioso desprezou, mas o bom samaritano estendeu a mão e amou a ele. Meu irmão, ontem, no final do culto na igreja, aconteceu algo tremendo, uma reunião de obreiro, e eu fiquei prestando atenção no que estava acontecendo. Entrou um homem, um mendigo, ele mesmo falou, pastor, eu sou mendigo, e eu não quero nada, eu só quero uma roupa e quero comer, que eu estou morrendo de fome. Eu falei, espere aí. Aí levei ele lá embaixo, sentei ele, falei, vamos comigo ali. Eu sentei ele e eu fiquei analisando, meu irmão, todos os sacerdotes ali, muitos obreiros, muitos pastores. Ninguém foi até ele e disse assim, você quer alguma coisa? E ele ficou sentado, olha só. Ele ficou sentado e ninguém foi lá estender a mão para ele, dizer como é que você tá. E eu fui procurar uma roupa para ele, não tinha roupa na igreja. Aí eu peguei, não estou falando isso aqui para me gloriar, porque longe de mim isso, mas eu prestei atenção, meu irmão. Aí eu peguei um dinheiro, chamei um diácono e falei, vai lá na padaria, compra pão, compra mortandela, faz um sanduíche, traz um refrigerante e vamos dar para ele. Ele foi, o rapaz foi, voltou todo animado. Aí ele pegou aquela comida ali e eu falei para ele, olha, eu já vivi numa situação semelhante à sua. Eu já fui viciado em droga, já passei por tudo e Jesus vai libertar a tua vida. E eu comecei a pregar para ele, orei por ele e ele se foi. Mas aconteceu a parábola do bom samaritano diante dos meus olhos, porque um monte de sacerdote, um monte de líder ali, pastores de igreja, ninguém abraçou ele, meu irmão. E quantas pessoas, isso daí é o visível que você vê. Está ali a necessidade. Está ali porque muitas das vezes é um mendigo, é um trapo, é alguém que muitas das vezes a sociedade rejeitou. Mas ali estava uma alma preciosa para Jesus. Quando nós olhamos para o sistema hoje, meu irmão, nós estamos desprezando. Isso eu estou dizendo, é o que eu vi ali. Mas quantas pessoas que estão mendigas espiritualmente, quantas pessoas que estão caídas, quantas pessoas que estão machucadas, quantas pessoas, meu irmão, que não estão mais conseguindo nem se levantar porque as feridas estão grandes e precisando de um bom samaritano. Eles não estão precisando de uma religião, eles estão precisando de alguém para estender a mão. Então os ímpios nos dias de Jesus eram aqueles que não tinham piedade. Agora vamos caminhar aqui por causa do horário. Olha que coisa tremenda. Quem eram os pecadores no dia de Jesus? Você sabe quem eram os pecadores no dia de Jesus? Os pecadores nos dias de Jesus eram aqueles que diziam que não tinha pecado. Nós precisamos entender isso aqui. Meu irmão, sabe por que hoje não se libera perdão dentro da igreja? Porque as pessoas não se sentem perdoadas. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Mateus 18, 23 ao 35, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. E Jesus explica a realidade daqueles que dizem que não tem pecado. Então vamos lá. A Bíblia diz, não se assente no caminho daquele que não tem piedade, do ímpio. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores. Então vamos lá. Quando nós lemos Lucas capítulo 18, 23 a seguir, Jesus está contando uma parábola do credor incompassivo. Você sabe o que Jesus está dizendo, meu irmão? Jesus está dizendo o seguinte. Olha o que Jesus está dizendo. Um homem devia para o seu patrão 10.000 talentos. 10.000 talentos é 20 anos de salário de um trabalhador. Então isso aqui é uma hipérbola, né? Era uma dívida impagável.
Era uma dívida impagável, irmã Elaine. Não tinha, irmã Laura, como esse homem pagar a dívida. Então o patrão dele chamou ele para prestar conta, irmão Joel, o pastor Joel Almeida. Quando ele chama o homem para prestar conta, o homem se prostra, implora e diz: me perdoa minha dívida, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim. O homem devia 10.000 talentos. Olha só. 20 anos de salário de um trabalhador. Ele pede o perdão da sua dívida. Minha esposa missionária Raquel está aí compartilhando a live. Olha o que acontece. Ele pede perdão, o patrão vai e perdoa. 20 anos de salário de trabalho, o patrão vai e perdoa a dívida dele. Sabe o que aconteceu? Ele sai da presença perdoado e encontra um amigo que lhe devia 100 dinheiros. 3 meses de salário. Então entenda, meu irmão. Ele foi perdoado de 20 anos de salário. Lucas 18, 23 ao 35. E ele encontra um amigo que lhe deve 3 meses de salário. O que ele devia fazer se ele foi perdoado de uma dívida de 20 anos? Ele devia chegar e perdoar, dizendo: não, você não me deve mais nada, eu fui perdoado de uma dívida impagável, não você... Mas não, meu irmão, ele vai e diz: me dá meu dinheiro. E o amigo não tinha, então vai para a cadeia. Ele mandou o amigo para a cadeia porque não tinha como pagar 3 meses de salário para ele, sendo que ele foi perdoado uma dívida de 20 anos de salário. Aí você me pergunta: pastor Carlos, por que ele não perdoou? Essa é a pergunta, por que ele não perdoou? Isso nos retrata o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Ele nos perdoou de uma dívida impagável, o pecado. O que eu devo fazer como perdoado? Perdoar, meu irmão. Por quê? Porque se eu fui perdoado de uma dívida impagável, que era o pecado que me condenava ao inferno, quem sou eu para não perdoar meu irmão? É isso que Jesus está dizendo, mas a pergunta é: se ele foi tão perdoado, por que ele não perdoou? Você já perguntou isso ao Espírito Santo? Se uma pessoa foi tão perdoada, foi tão agraciada de ser perdoada de 20 anos de salário de trabalho e não perdoar uma dívida insignificante de 3 meses, por que ele não perdoou? Sabe por que ele não perdoou? Porque ele não se sentiu perdoado. Então, por ele não se sentir perdoado, ele cobrava todo mundo que lhe devia para arrecadar dinheiro, para ir no patrão, para pagar uma dívida que já estava paga. Olha que revelação profunda, meu irmão. Ele não se sente perdoado, ele sai perdoado da frente do patrão. O patrão disse: não me deve mais nada, vai embora. Mas ele não se sentiu perdoado na alma. Então ele começa a cobrar todo mundo, cobra um, cobra outro, para quê? Porque ele quer arrecadar o dinheiro para pagar uma dívida que já está paga. Irmã Ana, escute essa palavra, irmã, essa palavra é para você, porque não existe ex-filho de Deus, uma vez filho é filho para sempre, irmã. Deus vai restaurar a sua vida nessa manhã, irmão. Então entenda, por que ele não perdoou, meu irmão? Porque ele não se sentiu perdoado. Então ele tinha que cobrar todo mundo que lhe devia para arrecadar dinheiro, para tentar pagar uma dívida que já estava paga. Agora vamos trazer isso para dentro da igreja. Você sabia que isso acontece? Aqui é o caminho do pecador. É aquele que acha que não tem pecado e está carregado de pecado. Vamos trazer isso para dentro da igreja. Você quer ver isso dentro da igreja? O irmão, eu vou dar um exemplo bem cruel aqui para você entender o que eu estou falando aqui. O irmão estava na igreja, servia a Deus na igreja, caiu em adultério, foi para o mundo, foi para o pecado, o diabo pisou, maltratou. De repente ele volta para Jesus na mesma igreja que ele caiu. Olha o que acontece. Na mesma igreja que ele caiu. Aí o pastor abraça ele e diz: meu filho, vamos se levantar, o céu é o teu lugar. Aí o irmão começa a orar, por quê? Porque ele voltou para Jesus, no lugar que ele caiu. Aí ele vai orar, daí o pastor começa a dar oportunidade para ele no púlpito. Vai chegar um grupo de religioso na igreja. Vai olhar para o pastor e dizer: pastor, não dá oportunidade para esse irmão não, porque olha o pecado que ele cometeu há 10 anos atrás. Olha o pecado que ele cometeu lá atrás, pastor.
Não dá oportunidade para ele não. Ele não merece essa oportunidade. Por quê? Porque ele pecou, porque ele caiu. É isso que acontece. Quando você cobra uma dívida de alguém, meu irmão, é porque você não se sentiu perdoado. Na igreja, no sistema que nós vivemos, não há lugar para fecharmos a porta para ninguém. Igreja é lugar de caído, de machucado, de ferido, de traficante, de prostituta, de travesti, de lésbica, de homossexual, de tudo quanto é tipo de gente, porque Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Jesus veio libertar. Jesus veio transformar. Jesus veio ser médico de quem está doente, meu irmão. E daí tem um grupo na igreja que não deixa o pecador entrar. Porque ele diz, olha o pecado que ele cometeu tal ano. Esse irmão aí vive caindo, não consegue se ficar em pé. E começa a jogar a pessoa para o mundo, em vez de abraçar e dizer, meu irmão, aqui é o teu lugar. Nós vamos para o céu junto. Se for necessário te arrastar até a porta do céu, nós vamos te arrastar, mas nós vamos junto. Mas o que nós fazemos por causa da religiosidade? Começamos a lembrar dos pecados da pessoa que nem Deus lembra mais. A partir do momento que a pessoa se reconciliou, aceitou a Jesus, os pecados foram apagados diante de Deus, foi lançado no mar do esquecimento e o crente fica lembrando. O crente vai lá na cicatriz e fica, olha, você pecou lá 10 anos atrás, você fez isso lá atrás, você fez isso lá atrás. Meu irmão, quem somos nós para jogar o pecado de alguém na cara de alguém? Quem somos nós para ficar lembrando do que fulano fez, ciclano fez? Deixa para lá se fez, se Deus quer perdoar e restaurar. Meu irmão, eu costumo dizer, se houve misericórdia para Manassés na Bíblia, e Manassés está na genealogia de Jesus em Mateus 1, Manassés sacrificou seus filhos a Maloque. Manassés fez coisas horríveis, matou familiar, meu irmão. Imagine o que ele fez com Israel. Quando ele se converteu, pediu misericórdia, Deus perdoou Manassés. Imagine uma pessoa pecadora. Imagine se não vai haver misericórdia, se houve misericórdia para Manassés a ponto de ele estar lá na genealogia de Jesus. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando o povo fora em vez de abraçar e amar. Porque o que transforma uma pessoa não é a religião. O que transforma uma pessoa é o Espírito Santo. Então você entende aonde está o pecador, meu irmão? O pecador é aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado. Então não se assente na roda daquele que se acha santo demais e quer condenar todo mundo. Se afaste do ímpio que não tem misericórdia. Se afaste daquele que acha que não tem pecado, que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a sua fragilidade de ser humano, que não reconhece as suas misérias. Se afaste uma pessoa dessa. Não se detenha no caminho uma pessoa dessa, que em vez de ela te ajudar, ela vai te ferir. Agora veja bem, Jesus disse, não se assente na roda dos escarnecedores. Agora você vai pirar, meu irmão. Então veja, os ímpios eram os fariseus, os pecadores, os que não tinham pecado. E aonde está a roda dos escarnecedores do Salmo 1? Sabe aonde está, meu irmão? João 2, no templo. Escárnio. O que é escárnio? É estar alheio da verdade. Então quer dizer, eu conheço a verdade e não pratico a verdade. É escárnio. Aonde que estava o escárnio nos dias de Jesus? No templo. É o único lugar na Bíblia, você vai ver Jesus irado, com chicote na mão, abrindo as gaiolas, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Por quê? Porque se transformou um covil de ladrões, de aproveitadores. E eu nem vou entrar nos detalhes do câmbio, porque as pessoas traziam sacrifício de casa. Foi proibido trazer sacrifício de casa para comprar o animal para o sacrifício na porta do templo. E quando eles iam comprar o animal estava super caro. Isso já era, meu irmão, corrupção no templo nos dias de Jesus. A moeda de Israel valia muito, mas a moeda dos povos não valia nada para comercializar em volta do templo. Então eles enriqueceram com o sistema religioso, e o escárnio nos dias de Jesus estava no templo. Meu irmão, tem muita igreja que você não devia nem colocar o pé, porque se eles conhecem a verdade e não pregam a verdade, eles estão escarnecendo.
Se eles abrirem igreja só para ganhar dinheiro, iludir o povo e mentir para o povo, é escárnio. Toda igreja que não tem pregação bíblica é escárnio. Toda igreja que só tem revelação e não tem Bíblia, escárnio. Todo lugar que só tem adivinhação, escárnio. Todo lugar que não condena pecado, não fala de inferno, não fala de céu, escárnio. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Não se assente no escárnio. Não se assente aonde as pessoas conhecem a verdade e não praticam a verdade. Não se assente, meu irmão, se você não der ouvido aos ímpios, ao que não tem piedade, se você não se deter no caminho dos pecadores e você não se assentar na roda do escárnio, que é um monte de igreja, e eu vou dizer quase 70% das igrejas hoje no Brasil, é escárnio. Eu estava pregando no aniversário de uma igreja, não vou citar nome aqui, que vai constranger. Aí estava lá um líder do MDA, não sei se tem alguém aqui do movimento MDA, eu acho tremendo você discipular alguém, ganhar alguém para Jesus. Mas o líder me ouviu pregar uma mensagem sobre o Apocalipse e disse, sabe o quê? Sabe o que ele disse? Pastor, eu acredito em tudo que o senhor prega, mas o nosso povo não pode ouvir essas mensagens. Escárnio, meu irmão. Se o camarada não pode ouvir falar sobre arrebatamento, se o camarada não pode ouvir falar sobre arrependimento, sobre cruz, sobre santidade, sobre vida eterna, escárnio. É roda de escarnecedor, não é culto a Deus, não é adoração a Deus, é escárnio. Se a tua igreja não tem culto de ensino, não tem escola dominical, escárnio. Porque uma igreja ela só é edificada na palavra, meu irmão. E se você está me ouvindo e não ama a palavra, é mais fácil você ser um escarnecedor do que um adorador. Se você não ama a Bíblia, se você não tem a Bíblia como regra de fé, se você não diz como Davi, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos a tua palavra, você está mais propenso a ser um escarnecedor do que um adorador, porque adorador, ele vive pelo poder da palavra. Ele vive dominado pela palavra. Ele diz como Pedro ouviu um discurso duro de Jesus. Jesus viu o povo indo embora, não estava nem aí, meu irmão. O povo começou a ir embora, Jesus pregando a verdade, e o povo indo embora. E Pedro diz, que palavra dura. E eles começam a dizer, Senhor, o povo está indo embora. Daí Jesus olha para eles, quer ir também? Pode ir embora, vai embora, se vocês querem ir, vai. Pedro para e diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna é palavra de comprometimento, de santidade, de vida com Deus. Então quando você, meu irmão, ama a palavra, não se fica dizendo, se auto-santificando e se propagando como não. Você que não se assenta, não ouve o conselho daquele que não tem misericórdia. A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Agora, o tremendo é o verso 2. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, você sabe o que é a lei do Senhor? Isso aqui dava outra live. Vamos reduzir a lei do Senhor só para Romanos 13, 8, né? Que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Você sabe o que é o azeite da lamparina? O amor. Você quer herdar o reino dos céus? Você quer ser salvo? Ame. Pegue 1 Coríntios 13 e você vai ver que o amor, ele vence todas as obras da carne. O amor não se ensoberbece, não tem inveja. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso é a lei do Senhor, é o amor. É o amor. Quando eu amo, eu pratico a misericórdia. Quando eu amo, eu estendo a mão para o pecador. Quando eu amo, eu vivo pelo poder da palavra. Aí quando eu amo a lei do Senhor e medito nela, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que as flores nunca secam e dá o seu fruto na estação própria. Olha que coisa tremenda, meu irmão. A Bíblia vai dizer que se eu não dou ouvido ao conselho do ímpio, se eu não me detenho no caminho do pecador, se eu não me assento no escárnio,
E eu amo a lei do Senhor, a minha árvore ela vai criar raiz e vai produzir frutos na estação própria. Mas a Bíblia diz ali, mas não são assim os ímpios. O ímpio é como o vento que a moinha espalha. Porque o ímpio, olha o que a Bíblia diz no Salmo 1, não subsistirá no caminho do justo. Porque o ímpio não suporta ver misericórdia. Você quer ver uma pessoa ímpia, meu irmão? Estende a mão para um pecador. Se a pessoa odiar quando você levantou a mão para um pecador, ela é ímpio. Porque o ímpio não suporta ver justiça. O ímpio não suporta ver misericórdia. O ímpio não suporta ver compaixão. Então, se você ajudar alguém, estender a mão para alguém, essa pessoa odiar a tua atitude, ela é ímpia. Ela não tem compaixão no coração, ela não tem misericórdia. O ímpio, ele voa de um lado para o outro, ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele não tem fruto. Ele é estável, o vento leva para ele para onde ele quer. É como o vento que a moinha, é como a moinha que o vento espalha. Meu irmão, mas a Bíblia diz no Salmo 1 para nós concluir, meu irmão. Eu acho tremendo o último verso, né? Salmo não tem versículo, do Salmo 1. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo o Senhor conhece. O caminho do justo é confirmado pelo Senhor. Mas o caminho do ímpio perecerá. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos deixar a questão... Eu tenho que tomar muito cuidado para falar essa questão de religiosidade, mas vamos deixar a religião um pouco de lado e vamos ser como Cristo. Amigo de publicano e pecador. Vamos ser luz no meio das trevas. Vamos estender a mão para o caído, para o doente, para o necessitado. Não vamos ser como um sistema religioso, vamos ser como Cristo. Vamos ser como Cristo. O ímpio não perdoa e não suporta ver perdão. Uma pessoa ímpia não suporta ver alguém perdoar alguém. O ímpio não suporta ver alguém amar alguém. O ímpio não suporta ver misericórdia sobre a vida de alguém. Meu irmão, em nome de Jesus, não dê ouvido ao conselho do ímpio. Não se santifique a si mesmo, mas deixe o Espírito de Deus se santificar. E saia do escárnio. Se a tua igreja não prega a verdade, é escárnio. Se a tua igreja que você participa não ama a palavra, escárnio. Escárnio. Igrejas que vão subir no arrebatamento, igrejas comprometidas com a verdade. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Tem pessoas afastadas nos ouvindo. Afastadas. Tem pessoas que estão feridas por causa da impiedade, por causa do caminho do pecador e por causa do escárnio. Você está ferido. Mas nessa manhã o Espírito de Deus nos trouxe aqui para te dizer: o bom samaritano tem remédio para a tua ferida. O bom samaritano não vai te deixar prostrado e caído. O bom samaritano vai curar as tuas chagas. E ele tem um lugar seguro para você. Aleluia. Eu quero orar por todas as almas que estão nos ouvindo. Compartilhe essa live. Muitas pessoas feridas precisam ouvir o que foi falado aqui nessa manhã. O único que pode curar essas pessoas é Cristo, através do seu amor e através da nossa misericórdia de estender a mão a elas e dizer: vamos se levantar. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece o coração desse homem e dessa mulher. Ó Deus, a irmã Ana que propagou aqui, que está distanciada do teu caminho. Pessoas que estão nos ouvindo, que estão feridas com a religião. Machucadas com o sistema religioso. Traga cura sobre esta alma.
pelo poder da tua palavra e do nome de Jesus, cura vidas aqui nessa manhã. Transforma vidas aqui nessa manhã pelo poder do teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, ser como os fariseus, como os ímpios. Não nos deixe, Senhor, ser como os pecadores, aqueles que não dizem que não tem pecado. E nos dá discernimento para não permanecer na roda do escárnio, na roda daqueles que não querem viver a verdade. Nós queremos ser uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, nós queremos ver as nossas folhas verdes, os frutos sendo produzidos no tempo próprio. E tua palavra diz ainda que tudo quanto nós fizermos, Senhor, nós vamos prosperar. A tua palavra diz que nós seremos bem-aventurados, 3 vezes felizes ou mais do que felizes, se nós vivermos segundo a lei do Senhor. E a tua lei é o amor, é o perdão, é a misericórdia, é a compaixão, é o estender a mão. Não nos deixe, Senhor, ficar como os ímpios nessa terra. Pai, abençoa este homem e esta mulher. Que essa palavra venha ficar gravada no coração daqueles que a ouvirem. E que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da tua palavra e experimentar a tua palavra na prática. Que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade, Senhor, reine sobre todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Quinta-feira nós estaremos aqui. E quinta-feira eu vou falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Um assunto muito sério. Muita coisa errada está sendo pregada por aí. Então quinta-feira nós estaremos aqui. Eu vou estar lendo alguns comentários. Está aí meu contato na legenda. Você pode me adicionar no WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, que nós não temos como mais adicionar amigo. Mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos estar orando pela sua vida.